Vamos, Brasil! Agora presta atenção, meu amigo e minha amiga, hein? Este momento é muito importante. Aquele momento que a gente traz um profissional super qualificado para esclarecer dúvidas, principalmente agora, né? Tá chegando o final de ano, tem aquele monte de empregos temporários, né? Todo mundo consegue fazer, né, o tradicional bico. Será que isso é de um trabalho? Quais são os direitos? O que acontece depois de um trabalho temporário? Quanto tempo dura? O doutor Tiago Bernardo Correia, advogado trabalhista, vai esclarecer todas essas dúvidas e muito mais. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Querido, eu queria que você desse uma aula pra gente aqui, pra gente entender, né? Porque chega final de ano, aquele corre-corre, muita gente consegue, né, esse emprego temporário. Aí eu queria que você explicasse, primeiro começando no beabá, o que é o emprego temporário? O que pode classificar o temporário? Tem um período, tem um tempo ou não? Perfeito, sim, ele tem um tempo, sim. O trabalho temporário, você vai analisar a questão da necessidade da empresa, tá? E também a questão do tempo que a empresa fica com esse trabalhador. Geralmente, em épocas de final de ano, Uhum. né, Natal, Páscoa, são épocas específicas que Pega muita gente para trabalhar, né? aumentam a demanda das empresas e elas acabam tendo a necessidade da contratação de uma mão de obra suplementar para conseguir atender a demanda. Sim. Esse trabalho temporário ele tem uma durabilidade, antigamente era de 3 meses Hum. e teve uma alteração, né, legislativa, teve um decreto-lei, inclusive, que ele aumentou a possibilidade desse contrato ser de 180 dias, podendo ser renovado por mais 90 dias. Então, o máximo Máximo. seria 270 dias de contrato temporário. Então, dentro desse período, quais os direitos de um contratado neste período que, sei lá, vamos falar de 3 meses, de 90 dias. O O que ele tem trabalhador direito, o O trabalhador? trabalhador temporário ele tem todos os direitos igual a um trabalhador por prazo indeterminado. Então ele tem direito a férias, 13º, Ah, ele tem direito a fundo de garantia. Só que a questão da diferença entre o trabalhador por prazo indeterminado e o trabalhador por prazo determinado é que ele não tem direito à multa de 40% do fundo de garantia, não hum. tem direito a aviso prévio indenizado e também não tem direito a seguro-desemprego. Os demais direitos ele tem todos, inclusive hora Bom, né? extra, adicional de hora extra, tudo. Que é bom, né? Porque tá assim, tá contratado para aquele período, e de repente vai aumentando, né? Em muitos casos acontece também o profissional mostrar o trabalho dele, as qualidades dele, e depois ficar permanente também no emprego, né? Sim, claro. Então é uma oportunidade do trabalhador demonstrar o trabalho dele para a empresa e a empresa, gostando do trabalho, ela pode contratá-lo definitivamente posteriormente. Qual é a maior dúvida hoje das pessoas quando direciona esse trabalho temporário? Então, na verdade, eles têm muitas dúvidas de quais direitos que eles têm, Mais os né? Então, direitos, né? é mais a questão dos direitos, se eles têm alguma. Não tem férias, tem 13º, Tem. É, tem hora inclusive, extra. Inclusive, o trabalhador temporário, se ele sofrer algum acidente de trabalho também, ele tem direito a uma Fidelização? estabilidade. Estabilidade, né, foi julgado recentemente pelo TST também, e o trabalhador ele tem direito a essa estabilidade em razão do acidente ser acidente do trabalho. É, porque é nada mais justo, né? Porque É você está uma garantia trabalhando, para o é uma garantia trabalhador. para ele também, né? E os deveres? Deveres das empresas, né, é de pagamento desses direitos trabalhistas, né, então férias, 13º, fundo de garantia. A empresa ela tem que contratar uma empresa. Tem carga horária? Aí Como que fica? são as cargas horárias normais do É trabalhador o de por prazo praxe, mas assim, indeterminado. pode ficar mais tempo pagando hora extra, né? Pode, na verdade é limitado a 2 horas extras por dia. 2 horas extras? É limitado a 2 horas Mesmo nessa extras por loucura de dia. final de ano, doutor? Não Mesmo pode na mais do que loucura de isso, final de né? ano, exatamente, eles pagam as horas extras com um adicional de Tá, então o 50%. prazo máximo de trabalho, com trabalho temporário agora, estipulou mais tempo, né? Sim, 180 dias, podendo ser renovado por mais 90. Está acontecendo muitos casos assim? Tem acontecido bastante, inclusive devido ao Covid, né? Teve muitas empresas que aumentaram a demanda em razão do Covid. Empresas, por exemplo, de fornecimento de mão de obra de entregadores, né? Desses aplicativos, né? De Aplicativos, alimento. aumentou bastante, né? E Então, eles, quais os direitos deles, hein? Que eles trabalham, coitado, é insalubre, é uma coisa muito de risco também, né? E sim, sim. aí? Então, geralmente o motoboy, por exemplo, que Eles faz são as de boy, entregas. eles são de motoboy, eles são de bicicleta, né? Sim, sim. Geralmente os motoboys eles têm direito à periculosidade,
né, porque é um trabalho que envolve um risco à saúde, então esse direito é garantido por lei. Tá, então qualquer coisa que aconteça é responsabilidade do contratante, da empresa. Inclusive, se ele sofrer um acidente, ele vai poder emitir CAT, o comunicado de acidente de trabalho, ele vai poder se afastar, ele vai ter direito à estabilidade. Se a empresa dispensá-lo, por exemplo, ele pode, de repente, entrar, acionar judicialmente para pedir o direito à indenização, né, desse período que ele ficou afastado, que ele foi demitido. Nesse período, como é muito pouco tempo, e plano de saúde? Plano Por de exemplo, saúde. nesse caso deles aí, né, que é uma coisa meio de risco, né, gente? Aqui, o trânsito de São Paulo é uma loucura, viu? Porque aqui, coitada, a gente vê esses motoboy, né, de bicicleta, é uma dificuldade esse Sim. trânsito. Eles têm alguma Não, garantia nesse sentido? plano de saúde, a legislação não Não prevê. pode, não pode. Não prevê essa determinação. Acontece que algumas empresas fornecem, por livre-arbítrio, né, o direito à assistência médica, mas aí Pode ter assistência temporária? Será que os planos aceitam também? Então, geralmente não Não, né? acontece. Porque tem esse negócio da carência, né? Aí acaba ficando mais difícil, né? O trabalho temporário pode gerar créditos e PIS de COFINS para a empresa também? Antigamente tinha muita discussão, ainda tem, né, com Qual relação é a maior dúvida? a questão das empresas que estão enquadradas no lucro presumido. Então, geralmente, a regra é que eles não têm direito a pedir a restituição desse PIS e COFINS. Porém, O que é o PIS de COFINS? Para quem está em casa poder PIS e saber. COFINS são tributos federais, né, que são aplicados às empresas de acordo com o produto, a matéria-prima que eles produzem, né? Então, é cobrado já do produto e, nesse caso do trabalhador temporário, existe a possibilidade também das empresas cobrarem a restituição do PIS e COFINS, porque eles já pagam com relação ao produto que eles produzim, né? E tem que pagar também em cima da mão de obra que é utilizada naquele produto. Nesse aspecto, você pega o trabalhador que a empresa ela já calcula o preço daquela mão de obra para tipificar o preço do produto. Nesse caso, para evitar aquela questão de cobrança em duplicidade, né, É. pela legislação, para evitar o princípio da não cumulatividade, para que a empresa não pague sobre o produto e pague sobre a mão de obra, ela estaria pagando duas vezes. Então, nesses casos, existe a possibilidade de restituir o PIS e COFINS. Doutor, pessoas que trabalham, que fazem nessa virada de ano, agora nessa loucura, né, que está chegando, esse trabalho temporário, ele pode ter 2 empregos temporários? Pode, a lei não Não. prevê nada, nem, Né? Porque não de repente pega barra. 2 turnos, 2 horários Sim, diferentes, sim. pode, né? Dependendo se a carga horária for compatível, né, o trabalhador conseguir, pode. Então não tem esse Não problema, tem não nada que alega impeça. Não, nenhum dano depois. não, porque ele pode trabalhar 6 horas, de repente, no contrato temporário e ter um outro trabalho compatível com a jornada. Certo. A empresa que dá o trabalho temporário, ela pode cobrar alguma taxa do trabalhador temporário? Não, o trabalhador que presta o serviço temporário, ele não pode ser prejudicado com nenhuma taxa, nenhuma cobrança das empresas que fornecem essa mão de obra. Certo. Existe vínculo empregatício do trabalhador temporário com a empresa de serviço? Com a empresa que fornece o serviço, A tomadora de serviço, sim. tem? Com a tomadora, não. Não existe vínculo empregatício do empregado com a tomadora do serviço, né? O que existe é um contrato através da empresa fornecedora da mão de obra temporária e eles fazem a anotação na carteira de trabalho do contrato temporário, cumprem a legislação de toda forma possível. Sim, quando existe algum acidente no trabalho, é responsabilidade da empresa 100%. Sim, só que a empresa tomadora ela tem que comunicar imediatamente à empresa que fornece o serviço da mão de obra temporária. E essa empresa que fornece o serviço da mão de obra temporária, ela tem que cumprir com a legislação. Ela tem que emitir o CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho, né, comunicar aos órgãos competentes. E durante o período que aquele funcionário ficar afastado devido àquele acidente de trabalho, o funcionário ele vai estar garantido pela legislação com a estabilidade, com o pagamento de todas as verbas dele. Quando é terceirizado, né, que essa empresa que terceiriza aí, né? A pessoa, o trabalhador, tem que recorrer? Não entendi a pergunta, desculpa. Quando, por exemplo, uma empresa terceiriza, ela que leva a pessoa, né? A gente contrata muito isso de funcionários para casa, cozinheira, todo mundo, né? Sim.
A quem a pessoa, se acontece um acidente, tem que procurar? A empresa que ela está ali prestando serviço ou ao patrão? A Nos quem casos contratou? de terceirização, Sim, o empregado ele tem que procurar a empresa que o contratou, né, que registrou a porque isso carteira de sempre fica trabalho dele. uma briga, né? Sim. Inclusive, o STF já julgou também que é possível a terceirização da atividade fim das empresas. Antigamente tinha muita discussão, né, e não podia terceirizar a atividade fim da empresa. Depois dessa decisão do STF, já pode. Então, a grande diferença do empregado terceirizado para o empregado temporário é justamente essa, porque o empregado terceirizado, ele tem todos os direitos da legislação, inclusive a multa de 40%, o aviso prévio indenizado, o seguro-desemprego, em caso de dispensa imotivada. E todo esse pagamento ele é feito pela empresa que contrata o Contrata, empregado, né? né? A empresa terceirizada. Agora, a empresa tomadora, pelo não pagamento dessas empresas terceirizadas, porque ela detém o trabalho daquele funcionário, ela se aproveitou, ela se beneficiou do trabalho daquele funcionário. Então, as empresas tomadoras, elas funcionariam como uma espécie de seguradora. Caso a empresa Não principal, vá, a empresa fornecedora do serviço, não pague os não direitos pague. trabalhistas daquele Ele pode empregado, recorrer, né? aí a empresa tomadora pode ser condenada pelo pagamento desses direitos, porém ela tem direito de regresso, de entrar com uma ação contra a empresa para restituir aquele valor que ela pagou. Doutor, tem justa causa, por exemplo, desse trabalho temporário? Se a empresa não está Tem. satisfeita, ela pode mandar por justa causa? Claro, Demitir, sem mesmo em dúvida. pouco tempo? Ou tem um Sem tempo dúvida. limite, assim, Não, mínimo? a justa causa, se houver o cumprimento ou a atividade, né, que declara a justa causa, né, se o funcionário descumprir as obrigações do trabalho, se ele cometer qualquer item que possa ensejar a justa causa, ele pode ser dispensado por justa causa, sim. Hoje, as pessoas que procuram o seu escritório, qual que é a maior procura? Parte das empresas ou dos contratados, dos profissionais? A maior procura ainda vem dos empregados, E qual a dos maior reclamação? profissionais. Então, eles acabam fazendo reclamações sobre algumas dívidas que a empresa acabou por cometer ou direitos que deixou de cumprir, né? Às vezes até por desconhecimento do próprio empregado. O empregado, ele não tendo conhecimento pleno dos seus direitos, ele abre precedente para que a empresa se aproveite disso e, de repente, não pague algum direito trabalhista. Tem um tempo determinado para você recorrer após uma demissão por Tem. justa Na causa? Justiça do Trabalho, qualquer tipo de demissão, né, o empregado dispensado conta-se 2 anos da sua dispensa. 2 anos. 2 anos. Se passar disso, perde Se direito. passar disso, ele não pode mais entrar com a ação judicial. Nossa, até que o tempo é longo, né? Isso. Existe pessoas que deixam passar esse tempo? Tem pessoas Sério? que perdem por desconhecimento da legislação. Meu Deus, então é o limite que acaba. Exatamente. Você perde todos os direitos. Exatamente, perde todos os direitos e quando você aciona o judiciário dentro desse prazo, você retroage 5 anos de direitos que você pode reclamar. Quantos anos que você tem o direito, por exemplo? Você já é demitida, disse que agora reduziu para 4 anos, você só recebe de 4 anos de trabalho corrido? Não, a Como que é isso? legislação continua sendo 2 anos para você entrar com a ação. Sim, mas o que E você pode receber? e da data da entrada, você conta 5 anos para trás para poder pedir Só qualquer 5 anos. direito. Por exemplo, se eu trabalhei 20, eu não tenho direito aos 20, só tenho direito até de 5 para cá. Exatamente. E os 15, Os 15 prescreveram. prescreve tudo, até os direitos? Prescrevem os direitos. Interessante. Doutor, qual é o telefone, qual o contato, como que nós encontramos você? Sim, a gente está nas redes sociais, é só entrar lá no adv.bernardocorrea no Instagram. Temos o site também, www.advbernardocorrea.com.br e lá vocês têm todas as informações e o nosso acesso para vocês entrarem em contato conosco. Qual é a dica que você dá para quem está procurando um trabalho temporário agora, para esse final de ano? O que é muito importante estar em dia, assim, para tudo ficar direitinho dentro da lei? Procure as empresas fornecedoras dessa mão de obra temporária, tá? Essas empresas elas vão instruir o trabalhador, vão convidar o trabalhador, indicar esse trabalhador para as empresas
que acabam tendo essa necessidade. Em época de fim de ano, aumenta muito a demanda e esse trabalho temporário, você tem duas possibilidades, né? As quais são? empresas elas só podem contratar, né, se elas estiverem precisando de uma mão de obra excedente, ou seja, é um excesso de trabalho Excesso de trabalho. que eles têm na empresa, e esse excesso de trabalho tem que ser comprovado para poder ter essa contratação. Ou no caso de substituição de uma mão de obra que acaba fazendo falta dentro da empresa em razão de uma licença, por Licença exemplo, maternidade, licença né? maternidade, ou um trabalhador que se acidentou, precisa ficar afastado. Pode Aí contratar a gestante por esse temporário? pode, Em só que cláusula, mais cláusulas complicadas ou não? então, a E aí? gestante ela pode ser contratada assim nesse prazo, por prazo Mas determinado. aí a empresa fica responsável também por todos aqueles encargos Não, tributários ou não? não. Já contrata consciente. No caso da trabalhadora gestante, ela não tem direito à estabilidade gestacional. Sim. Né? Diferente daquele caso do acidente de trabalho, porque o trabalhador ele estava prestando serviços e se acidentou na empresa. Agora, a gestante ela já tem conhecimento do prazo, né? E ela já tem conhecimento também que findo aquele prazo, ela não vai tem mais ter mais direito. direito ao trabalho e tudo mais. Doutor, obrigado, doutor Tiago. Tá? Muito Eu que obrigada, agradeço viu? a Qual que é o seu Insta? oportunidade. Instagram, adv.bernardocorrea. Reflexologia. Quem não gosta, né, daquela massagem no pé, que olha, deixa o corpo perfeito. O pé meu bem, tá todos os pontos ali do corpo, será? Vamos entender direitinho? Depois do intervalo comercial.